Talvez você tenha pensado isso hoje, ou ontem, ou nos últimos meses. A sensação de que está ficando para trás, de que a vida está andando e você está parado, de que existe um trem passando e você perdeu o horário. Você olha ao redor e tudo parece avançar. Pessoas conquistando coisas, mudando de cidade, construindo famílias, criando negócios, exibindo vitórias, e você sente um peso silencioso, como se estivesse devendo algo ao mundo, como se estivesse atrasado. Mas atrasado em relação a quê? Quem decidiu que existe um cronograma universal? Em que momento alguém escreveu que aos 20 você deveria ter tudo resolvido, que aos 30 deveria estar estável, que aos 40 deveria estar consolidado? Percebe como isso nunca foi oficialmente declarado? Mas mesmo assim você sente. Existe uma pressão invisível, uma régua silenciosa, uma comparação constante que ninguém admitiu criar, mas todo mundo parece seguir. E talvez o que esteja te machucando não seja a sua realidade, mas a narrativa que você construiu sobre ela. A sensação de atraso nasce quando você mede sua vida pelo relógio de outra pessoa. Mas cada pessoa vive uma realidade diferente, com desafios diferentes, com contextos diferentes, com maturidade diferente, com dores diferentes. Comparar trajetórias é como comparar estações do ano. Uma está florescendo, outra está em silêncio, outra está enfrentando tempestade, outra está se preparando invisivelmente. Nenhuma está errada. Todas estão no seu ciclo. Você não está atrasado. Você está no seu ciclo. E ciclos não obedecem à ansiedade. Eles obedecem tempo interno. Pensadores estoicos como Marcos Aurelius falavam sobre aceitar o fluxo da vida, não como resignação, mas como lucidez. A lucidez de entender que o que acontece fora não determina o que acontece dentro. A maior parte do sofrimento humano vem da resistência à realidade. Você não sofre apenas porque ainda não chegou onde quer. Você sofre porque acredita que já deveria ter chegado. Existe uma diferença profunda entre eu quero crescer e eu já deveria ter crescido. O primeiro é movimento saudável. O segundo é cobrança emocional. E cobrança constante desgasta. Você começa a acordar com culpa, dormir com frustração, comparar cada pequena conquista com a vitória alheia. Mas deixa eu te perguntar algo com honestidade. Se ninguém estivesse olhando, se não existissem redes sociais, se não existissem comentários, se não existissem comparações visíveis, você realmente se sentiria atrasado? Ou estaria apenas vivendo? Grande parte da sensação de atraso não nasce do seu coração. Nasce da vitrine. Você está se comparando com versões editadas da realidade. Você vê resultados, não vê processos. Você vê conquistas, não vê crises. Você vê estabilidade, não vê as noites de dúvida. Você está comparando o seu bastidor com o palco iluminado de alguém. E isso nunca será justo. Epictetos ensinava algo extremamente simples. Concentre-se no que depende de você. O tempo dos outros não depende de você. O sucesso dos outros não depende de você. O ritmo dos outros não depende de você. Mas a sua postura depende. A sua disciplina depende. A sua escolha de hoje depende. Existe algo silenciosamente poderoso em aceitar o próprio ritmo. Quando você aceita que não precisa competir, a ansiedade perde força. Quando você aceita que crescimento leva tempo, a culpa diminui. Quando você aceita que não existe um prazo universal, a mente respira. Talvez você esteja exatamente onde precisa estar para aprender o que ainda precisa aprender. Talvez, se você tivesse conquistado aquilo que deseja há 5 anos, não teria estrutura emocional para sustentar. Porque não basta conquistar. É preciso manter. E manter exige maturidade. Maturidade exige experiência. Experiência exige tempo. Tempo exige paciência. A pressa é uma tentativa de controlar o incontrolável. E quando você tenta acelerar tudo, começa a fazer escolhas baseadas em medo.
Relacionamentos apressados, carreiras escolhidas por pressão, decisões tomadas para provar algo. Mas provar para quem? Para pessoas que provavelmente nem estão pensando em você agora. Existe uma libertação profunda quando você entende que ninguém está te julgando tanto quanto você mesmo. A sensação de atraso é interna, é diálogo interno, é expectativa interna. E talvez o verdadeiro atraso não seja estar atrás dos outros, mas estar distante de si mesmo. Você pode estar adiantado socialmente e completamente perdido internamente. Pode ter conquistado tudo e ainda assim sentir vazio. Então me diga, o que realmente significa estar no tempo certo? Estar no tempo certo é estar alinhado, não acelerado. É acordar e sentir coerência, é agir de acordo com seus valores, é evoluir na direção da sua consciência. Isso não depende da idade, não depende da comparação, não depende do ritmo coletivo. Depende da clareza interna. Existe um tipo de crescimento que é invisível. Você não posta, você não anuncia, você não exibe, mas ele acontece. Quando você aprende a controlar uma reação, quando escolhe não responder impulsivamente, quando mantém disciplina mesmo sem motivação, quando aceita uma perda com dignidade, quando enfrenta uma frustração sem se desmoronar. Isso é avanço. Mas como não é chamativo, você ignora. Você só contabiliza conquistas externas e ignora as internas. Mas as internas são as que sustentam tudo. Raízes crescem no escuro, e ninguém aplaude raízes. Mas sem elas, a árvore cai. Talvez você esteja criando raízes agora, e raízes demoram. Existe algo profundamente estoico em aceitar a fase atual sem dramatizar, não como resignação, mas como estratégia. Se hoje você ainda não chegou onde quer, a pergunta não é por que estou atrasado. A pergunta é o que posso fortalecer agora. Porque enquanto você fortalece, você avança, mesmo que lentamente. E lento não é fracasso. Lento é ritmo natural quando há profundidade. Coisas superficiais crescem rápido. Coisas sólidas crescem devagar. Você prefere rapidez ou estabilidade? Você prefere aplauso imediato ou paz duradoura? Talvez a vida esteja te protegendo de algo que você ainda não percebe. Talvez o atraso seja a preparação. Talvez o tempo esteja moldando você antes de entregar aquilo que deseja. E isso não é punição, é construção. O mundo moderno glorifica a velocidade, mas a sabedoria sempre respeitou paciência. Você não está competindo, você está se formando. E formação não acontece no palco, acontece no silêncio. Como agora. Observe sua trajetória. Observe quem você era há 3 anos. Observe suas reações antigas. Observe suas inseguranças antigas. Você mudou. Talvez não externamente como gostaria, mas internamente você evoluiu. E isso conta. Conta mais do que você imagina. Porque quando a oportunidade vier, não será apenas sobre chegar. Será sobre estar pronto. E prontidão não tem idade, tem preparo. Você não está atrasado. Você está se preparando. E preparação exige tempo invisível. Enquanto outros parecem correr, você pode estar aprofundando. Enquanto outros exibem, você pode estar fortalecendo. Enquanto outros aceleram, você pode estar entendendo. E entendimento é raro. Talvez daqui a alguns anos, você olhe para este momento e agradeça por não ter forçado. Agradeça por não ter se desesperado. Agradeça por não ter escolhido por medo. Agradeça por ter respeitado o seu ritmo. Porque ritmo próprio é liberdade. Você não precisa alcançar ninguém. Você precisa alinhar-se consigo mesmo. E alinhamento não é barulhento, é silencioso. Você não está atrasado. Você está
no seu tempo. E seu tempo não precisa se parecer com o de ninguém. O mundo pode correr, mas você pode caminhar com consciência. E isso é suficiente.